programa hoje vai dar uma informação interessante para os telespectadores do Ecologia em Ação, e trata-se de um novo ferramental que nós iremos utilizar doravante na busca de imagens diferenciadas. Às vezes tentamos buscar imagens e não conseguimos porque temos muros, cercas, matas entre a câmera e o objetivo do programa. O problema que vamos identificar, ou a solução que foi encontrada, ou outros objetos e situações que interessam ecologicamente ao telespectador e ao cidadão. Fizemos um teste hoje, um parceiro novo que prontamente se colocou à disposição, fez uma belíssima demonstração, bem próximo aqui da TV Cidade. Mostramos a praça, o parque da cidade, os seus canteiros, enfim. O equipamento foi mostrado, foi demonstrado e conseguimos aprová-lo para futuras reportagens ecológicas em cenários inéditos. Então nós pensamos e já fizemos uma planilha, uma agenda futura para os próximos programas, aonde teremos a oportunidade de buscar imagens inacessíveis a pé ou de barco dos mangues que estão sendo invadidos em Joinville. Mostraremos o lixo que se encontra dentro desses manguezais, aonde não se chega normalmente. Então, esses sobrevoos que têm uma autonomia de até 10, 12 minutos, eles terão condições de ir lá dentro, quase ao nível do objeto que se busca, para trazer para vocês, telespectadores, essas imagens inéditas, imagens bastante instigativas. Então, mangues é um cenário, logicamente, que será apresentado em diversos programas com o auxílio desse equipamento. Tem uma mobilidade muito boa, ele é acionado por um GPS, ele busca o retorno automaticamente, porque ele é acionado a bateria. Então essa bateria ela tem uma duração de carga. E como são alguns motores e as baterias são muito pesadas, logicamente a autonomia é pequena. Mas considerando 8, 10 minutos, é muito tempo para se buscar informações, imagens inéditas. Um outro cenário que logicamente está dentro do escopo do programa, sempre visando a educação ambiental, são os locais onde se escondem os resíduos perigosos. Atrás de muros, atrás de tapumes, atrás de galpões, no fundo dos terrenos industriais, aonde não se chega e onde não se tem autorização de acesso. Mas, por enquanto, o ar, a atmosfera ainda são livres e o nosso espião, entre aspas, vai buscar informações. Aí iremos, logicamente, com essas imagens, comentá-las, analisá-las, apresentar eventualmente denúncias para as autoridades de que aqueles resíduos não poderiam estar ali. A legislação de resíduos perigosos, por exemplo, impede que um gerador mantenha esses resíduos em estoque por mais de um ano, por causa dos riscos
de um desastre, de uma contaminação de solo, de contaminação de água. Então, esses cenários assim que não se consegue na conversa, não se consegue no diálogo, não se consegue de outra forma, vai ser possível buscar imagens desta forma. Esse equipamento vai trazer muitas informações interessantes. Um outro cenário é sobre a questão dos desmatamentos. A gente sabe que em muitos casos os desmatamentos não autorizados, clandestinos, eles ocorrem no miolo das matas. Deixa-se uma parede de árvores e lá adiante, dentro do terreno, se faz o desmatamento. E com esse equipamento, com esse espião aéreo, teremos condições de buscar as provas do desmatamento e avaliar se ele é legal ou ilegal. De que forma as autoridades concederam essas licenças, essas autorizações de corte, que o cidadão comum muitas vezes fica muito irritado, fica muito indignado quando já temos poucas, mas se destroem tantas árvores. Então, loteamentos clandestinos são facilmente detectados com o nosso helicóptero monitorado por um comando manual. Ele é acionado também automaticamente. Esses desmatamentos assim ficam bem evidenciados. Agora, nas margens da Lagoa do Saguaçu, nas margens do Rio Palmital, a gente poderá também detectar manchas de poluição. Quando você sobe a imagem e de cima você tem condições de detectar a pluma da poluição. O nosso navegador aéreo ele também vai poder sobrevoar o Rio Cachoeira como se estivéssemos andando de barco, mas num nível um pouco mais alto. Ali sim vamos poder mostrar para os telespectadores imagens das margens que não se vê do lado de fora. Vamos mostrar o que de bom e de ruim existem nas margens do Rio Cachoeira. Então, a tecnologia hoje ela avança e a gente tem que manter a qualidade, a melhoria contínua também num programa de televisão. Se você é engenheiro, você tem que usar dessa tecnologia. É fácil aprender, é fácil digerir essa tecnologia nova. Então, os telespectadores do Canal 20, da NET e da Via Max terão assim a oportunidade de assistir programas muito interessantes. A poluição das praias, quando tem vazamento de óleo, é de cima que se vê a mancha, não é na horizontal. Na horizontal só vem boiando o hidrocarboneto que tem partículas de ar, mas as bolotas de asfalto, de piche e de petróleo ficam no fundo, não são vistas horizontalmente. Então, você subindo 30, 40, 100 metros, 200 metros, você vê no fundo do mar o plaquetário preto da poluição gerada pelos derramamentos de petróleo dos navios e dos oleodutos da Petrobras. Nós também temos em mente mostrar a Vigorelli, a praiazinha da Vigorelli, a vila da Vigorelli. Está agora em debate uma definição no plano diretor da cidade do que se fará da Vigorelli. O Ministério Público está pedindo também do município, do Executivo Municipal, definições, está pedindo uma série de informações para que se possa regulamentar aquela região lá de turismo. E
equipamento aéreo ele chegará em locais de invasão que não se vê da estrada, que não se vê dos acessos públicos. Então você sobe com o equipamento, vai nos fundos dos lotes para você notar que o assoreamento, a deposição de material da construção civil está caminhando em direção aos manguezais, está ampliando. Então isso se pode captar pelas lentes deste pequeno helicóptero voador com posicionamentos muito interessantes. Ele desce até um nível razoável do chão, pode até pousar no chão e levantar novamente, trazendo as imagens que não se conseguiria obter de forma normal. O Portal do Mar também será agendado, porque a prefeitura pretende melhorar aquela região, beneficiá-la com obras de engenharia moderna, com visuais atraentes para o turismo local e regional, e também vai construir mirantes. Todavia, as invasões que ocorreram ali, elas estão escondidas, elas estão veladas. E com esse equipamento realmente é possível trazer para os telespectadores informações novas, inclusive ajudando as nossas autoridades municipais do planejamento, da CEINFRA, do IPUJ, algumas informações privilegiadas que facilitarão certamente o planejamento e a execução dessas obras. Então, quando se faz uma obra de vulto numa região como nos Espinheiros, que é uma ilha de preservação permanente, e que sempre os manguezais, as áreas de marinha ou as restingas foram invadidas impiedosamente, com a complacência de vereadores, com a complacência dos prefeitos, com a complacência dos técnicos do IPUJ, sempre, e da Fundema, inclusive, sempre fechando os olhos, porque lá realmente é um povo que foi guinado para invadir em troca de votos, e mais votos virão quando essas terras serão legalizadas. Sempre foi assim. E a Câmara espiã, ela vai logicamente identificar essas invasões. O lucro que esses invasores têm quando ocorre um benefício desse no Portal do Mar de Joinville. Um lote invadido passa a valer 100, 150 mil reais. Um lote invadido. Um lote que era coletivo, pertencia a todos, passa a ser privado e ele então é negociado em somas significativas do nada. Então, se individualizou a área de preservação permanente em benefício de um cidadão. Todos pagam para aquele indivíduo vender depois o lote invadido com escritura legalizada, tudo, porque depois vem isso também. Os vereadores fazem uma leizinha lá legalizando a invasão. Não há penalidade. O SPU também fecha os olhos, sempre fechou os olhos, sempre permitiu. Então, teremos condições de buscar imagens especiais. Vamos encerrando assim esse primeiro bloco para continuarmos com mais algumas informações aos telespectadores. Voltamos já. Retornando com Ecologia em Ação, estamos hoje mostrando aos telespectadores uma ferramenta nova do programa, um programa que sempre faz a educação ambiental, sempre mostra novas oportunidades técnicas, mostra de que forma se pode buscar a qualidade de vida, mostra de que forma a gente pode planejar uma sociedade dentro
de conceitos éticos, cidadãos, uma cidade para todos, um ambiente para todos. E esse equipamento dentro da cidade ele vai oferecer para vocês, por exemplo, como foi no caso do edifício Hannover, onde se desprenderam placas de revestimento e que poderiam ter sido detectadas previamente antes que isso ocorresse. Esse equipamento que vocês estão vendo aí, ele tem condições de, numa distância de 1 metro da parede, fotografar uma sequência de 300 imagens de todas as fissuras, rachaduras e placas que começam a se desprender. Então a engenharia ela pode se beneficiar muito, os auditores, os peritos da engenharia, os peritos judiciais, eles poderão ter essa ferramenta à disposição para buscarem as provas e as evidências que são necessárias para os processos, muitas vezes. Então, para soltar num rapel um indivíduo que está acostumado a se pendurar em paredes, é muito caro e muito arriscado. O equipamento faz isso a um custo baixíssimo e traz provas muito boas, muito próximas com uma realidade que uma câmera através de um zoom não consegue. Então essas imagens de paredões, de prédios, de viadutos, de pontes onde se pode fotografar de baixo para cima, de pilares que estão se descascando, expondo ferro enferrujado, pontes de 30, 40 anos na BR-101, que não se consegue chegar lá tão próximo. Tudo são técnicas de busca de provas para a engenharia civil e que facilitarão muito o trabalho dos peritos, não só peritos contratados por empreendedores, por prefeituras, mas também peritos que trabalham na justiça, buscando as provas para os magistrados. É um equipamento que tem 1001 usos. E o nosso propósito nesse programa é criar olho clínico para o telespectador, para que ele possa entender, possa imaginar de que forma ele poderá tirar um bom proveito desse equipamento para a sua eficiência profissional, para o desempenho profissional, porque é muito importante e é muito seguro a busca desse tipo de prova, desse tipo de documento, desse tipo de imagem. Nós também pretendemos, quando não se consegue ultrapassar o portão de entrada, porque você muitas vezes para entrar num determinado recinto onde são manipulados materiais perigosos, lixo industrial perigoso, nós também poderemos, sem essa burocracia, sem esse ajoelhamento para pedir autorização, para entrar no aterro sanitário municipal, não se deixa ninguém entrar. Se não deixa entrar, tem alguma coisa que não está certa, estão escondendo alguma coisa. Mas a Câmara pode entrar, sim. Você estaciona na rua, a rua é pública, e você sobe com o equipamento, e que ele tem um alcance fotográfico de imagem de até 1000 metros. Ele tem um zoom automático que vai buscar as imagens lá. Então, novamente, o telespectador terá informações inéditas que ele jamais conseguiu visualizar em imagens feitas desta forma. Então, uma empresa imobiliária que quer vender os seus prédios, ela faz uso desse equipamento também. Ele mostra, andar por andar, a edificação, a qualidade do revestimento,
a qualidade da fixação do que foi colocado nas paredes. Ver de fora, de que forma você vê, ter o visual do prédio para fora. O que você enxerga do prédio através da lente deste equipamento tão extraordinário. É fácil vender, você tem um monitor dentro do teu stand de vendas e lá você, através de um notebook, de um computador pequeno e de um monitor, você mostra para o teu provável cliente na compra de um apartamento a forma como ele se sentirá nesse prédio. Então, você vai ver o tamanho do parque infantil que foi reservado para os filhos dos moradores. Você vai ver se tem área verde nesse prédio. Você vai ver onde é que estão os carros estacionados, se há espaço para todos os carros. Dá para ver de fora. O comprador mais cauteloso pode até contratar esse equipamento para estudar melhor o prédio no qual ele pretende comprar um apartamento de 1 milhão, de 2 milhões ou 3 milhões de reais. Gasta-se aí muito pouco dinheiro para ter informações muito boas mesmo, sobre as vizinhanças, sobre o que pode acontecer de barulho nas vizinhanças. Imagine um local de balada noturna, quinta, sexta e sábado, como nós estamos aqui no bairro Floresta, aqui na zona sul da cidade. Tem um clube que já tem autorização agora para funcionar quinta, sexta e sábado e domingo. Barulho infernal. Imagina, você compra um apartamento, vê na planta, vê no escritório, vai na construção, mas você não imagina, quando você olha de cima, o que é aquele salão, aquela cobertura enorme. Não, ali é um clube. Ali é um clube onde dá festas barulhentas. Então você logicamente vai poder imaginar o que você vai sofrer de impacto sonoro numa região dessa. Então, essa câmara voadora, ela traz para você informações privilegiadas. É um investimento, às vezes, que você deve fazer, sim, porque você vai fazer uma compra de milhões e vai ficar com esse patrimônio por mais de 50, 60, 70 anos. A pesquisa, por exemplo, das matas ciliares de um rio, se elas estão sendo plantadas, matas ciliares, você pode também buscar através desse equipamento, voando em cima do leito do rio. E do leito você focaliza as margens e o equipamento vai filmando, vai gravando, vai registrando as imagens da cobertura florestal, da erosão ou da agressão que as margens deste rio em determinados trechos está sofrendo. Então, é um equipamento muito útil para engenheiros ambientais, para engenheiros sanitaristas, para hidrogeólogos, para as próprias companhias que fazem a água tratada, que fazem a destruição da água, que tem os seus mananciais. Tudo isso dá para pesquisar e muitas vezes um rio começa a sofrer o impacto da erosão e as empresas que fazem o tratamento da água gastam muito dinheiro para limpar essa argila, esse material orgânico todo que desce das montanhas e entra dentro das estações. Você pode buscar essas informações com a ajuda do equipamento. Vai ver lá na frente, tem gente terraplanando e a argila está indo para dentro de um curso d'água, de um manancial que atende uma cidade como Joinville. Então você vai buscar a fonte da poluição. Tudo isso são técnicas de perícias, técnicas investigativas, e se você tem a ferramenta correta à tua disposição, você vai ser um profissional de sucesso. Estamos comprando um novo terreno para uma nova indústria automobilística. Lá vem novamente uma solicitação
para que se verifique do alto onde é que estão os córregos, onde é que estão os banhados, onde é que estão as partes de preservação permanente que do horizonte você não enxerga, que você não entra porque você está de carro e você não tem uma bota, que você não está acostumado a andar no banhado. Então, a avaliação, a perícia, a auditoria destas áreas pretensamente olhadas como futuro empreendimento predial, industrial ou de outra atividade, você tem um diagnóstico perfeito, um diagnóstico fidedigno. E você tem aí condições de planejar e avaliar a tua aquisição, a tua compra. Essa é a tecnologia que nós estamos oferecendo para vocês, telespectadores, nessa noite, nesse programa, porque elas existem, elas estão à disposição dos planejadores, dos consultores, dos advogados. Existem advogados cujos peritos não conseguem provas, por causa que existe uma certa inacessibilidade. Então você teria que ter equipamentos super especiais para atingir esses pontos necessários para a documentação. E através desse equipamento que nós estamos mostrando hoje, vocês terão condições de projetá-lo para a busca dessas informações. Até o próximo programa Ecologia em Ação.